Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pé no Barro Podcast. Eu sou o Armindo Bart, comigo... Buenas, pessoal. Vamos que vamos. Bruno Quadros aqui, né? Vamos lá, Bruno. Mas eu tô pensando em fazer alguma coisa diferente, cara, mas não consegui ainda. Nós dá uma quebradinha nesse começo. Deixa sempre assim, tudo deixa igual, assim, né? Deixa assim. Estamos há 40 e poucos episódios, o pessoal fala, mas sempre o Armindo... Tá bom, vamos lá. Começando mais um episódio, satisfação demais estar com vocês aqui. Hoje vamos falar sobre... Hoje tem várias pessoas que às vezes eu encontro e perguntam assim, cara, nós temos que falar de assunto um pouco mais técnico, mais aprofundado. Às vezes nós falamos mais de negócio, né, Bruno? Falamos de histórias de várias pessoas que passaram por aqui e muita gente nos pede para falar de assuntos um pouco mais técnicos. Então acho que hoje nós vamos fazer isso aí, né? Certeza. Hoje nós vamos falar com um cara que bota o pé no barro, que ajuda a fazer barro, né? Como eu falo, né? O outro convidado, há uns dias atrás, botava o pé na neve. Esse aqui ajuda a fazer... Ele molha, trabalha com irrigação, então ajuda a fazer barro. Vamos falar de um assunto bem técnico, né? E não só técnico, mas tem um lado comercial, um lado também produtivo, tem um lado todo de mudança de chave. Nós vamos falar bastante de irrigação. Já vou apresentar então. Isso aí. Só que nós vamos esquecer hoje, né? Que tem que depois tu paga a conta. Nós vamos falar hoje com o Guilherme Cassol, diretor executivo da Pipe BR, né? Uma empresa que trabalha com politubos e na parte de irrigação. Guilherme tem uma vasta experiência na área. Então, Guilherme, obrigado por estar conosco, uma satisfação estar contigo e falar desse assunto que é tão importante, né, para o agro como um todo, para o Rio Grande do Sul especificamente, mas para o agro de uma maneira geral e que o Brasil tem muito chão aí para crescer. Obrigado pessoal, eu sou um ouvinte assíduo do podcast, então é um prazer enorme estar participando aqui com vocês e com certeza também o podcast traz muita relevância, né? Eu tenho acompanhado comentei para vocês do início da trajetória de vocês e é interessante essa migração que às vezes a gente está na pecuária, tem alguns assuntos mais voltados para a produção de grãos, tem assuntos da economia, então acho que isso é bem bacana. Agradecer a oportunidade de estar trocando essas informações com vocês e espero que seja produtivo também para todos nós, para os ouvintes, para quem nos acompanha aí. Maravilha. Beleza. Guilherme, só para falar rapidinho, né, do currículo do Guilherme. Guilherme é engenheiro agrônomo formado pelo FSM, tem mestrado e doutorado com ênfase em produção em terras baixas, né, áreas mais dedicadas hoje à produção do arroz, com especialização, né, em irrigação e drenagem. Morou um tempo nos Estados Unidos, depois voltou para o Brasil e aí hoje é diretor executivo da Pipe BR e também é diretor da Condado Soluções Agrícolas, que é uma das empresas aí co-irmãs da Pipe. Nós vamos falar depois um pouquinho da empresa e a gente avança um pouco mais, explica um pouco mais da Pipe. Só falar um pouquinho dos nossos apoiadores, agradecer a quem faz esse episódio do Pé no Barro acontecer, a Premix que é uma das empresas, né, líderes em soluções integradas para a pecuária, tem como das grandes especialidades a suplementação, então trabalha com vários produtos dedicados à suplementação e voltado a potencializar o desempenho animal. Tá entrando com muita força no Rio Grande do Sul, então se você quiser saber mais sobre a Premix, entre em contato através dos contatos, através, né, do que está aparecendo aí nas redes sociais, @premix_nutri ou através do WhatsApp, que tem o contato do Thiago, que é o representante comercial aqui no Rio Grande do Sul. Também a CIA, Serviço de Inteligência em Agronegócio, empresa que eu e o Bruno trabalhamos, especializada em consultoria técnica e empresarial. Então se você quiser saber mais sobre a CIA, entre em contato através do Instagram, @CIA_agronegócio ou ciabrasil.com.br. E para fechar, os nossos apoiadores, a San Esteban, que é a maior franquia de moda equestre do Brasil. Então, se você quiser andar bem vestido, também tem a Moda Casa, tem vários acessórios aí também que você pode comprar. Então, entre em contato com a San Esteban no Instagram. Beleza? Show de bola, beleza. Tá, paga a conta. Paga a conta. Agora eu vou voltar com a minha... Vou voltar com a praga, né? É verdade, tem que voltar com a praga. Eu tinha parado, vou voltar. Então, assim, o nosso trabalho chega e ele vai, e esse conteúdo através de quem nos assiste, quem ajuda a fazer ele, que é curtindo, compartilhando, comentando. Então, a gente vem fazendo todo esse trabalho, né? Nas redes, fazendo corte. Então, assim, vai lá, encaminha, curte, comenta. Quem não fizer isso vai sofrer com seca, né? Então, a gente sempre faz uma praga relacionada ao convidado. O cara vai falar de irrigação, então, se o cara não compartilhar, vai pagar esse pênalti. Ele vai olhar, vai ver que o corte é bonito, só passa o olho e não dá aquela curtidinha, na hora vai lembrar desse cara, se essa seca vier pra mim, então vou fazer isso. Então, essa é a nossa... Eu quero ver qual ele vai fazer esse ano de laninha, né? Que o pessoal vai curtir, compartilhar e vai dar
seca. Aí vai chamar o cara com a solução, aí vai lembrar da história. Isso aí. Não, mas só pra lembrar também, então, quem estiver nos assistindo também quiser trazer a sua marca pra gente, né? É só entrar em contato conosco no @pé_no_barra_podcast, todas as redes sociais, e também nos sigam, compartilhem, senão essa praga do Bruno pega mesmo. Perfeito. Vamos lá. Vamos falar de irrigação como um todo e os métodos e as coisas todas, né? Como é que começa essa história, Guilherme? Bom, tem vários capítulos, né? Eu vou tentar ser breve aqui e reduzir, porque eu acho que isso... Tempo nosso tempo, fica tranquilo. Exato. E é uma história interessante, até mesmo na semana passada nós estávamos numa reunião da nossa equipe e comentei para os nossos colaboradores se eles conheciam realmente a história da empresa. Porque às vezes muitas pessoas vão entrando nessa jornada, incorporam a cultura, mas não conhecem a fundação e etc., toda essa trajetória que a gente passou, né? Então acho que é uma coisa bem interessante. Estava comentando que durante a minha formação na UFSM tive a oportunidade de fazer um intercâmbio no exterior, nos Estados Unidos, isso 2010, né? Na época. E uma das coisas que me chamou a atenção, claro que é um modelo totalmente diferente da agricultura do que a gente faz aqui, né? Mas uma das coisas que me chamou a atenção naquela época foi por que o produtor que fazia arroz, na área dele de arroz, podia fazer soja, podia fazer milho e podia fazer algodão. Eu não conhecia algodão, fui conhecer nos Estados Unidos, né? Algodão em terra baixa, em área de várzea. Como é que é possível isso? Por que a gente, na metade sul do Rio Grande do Sul, e nisso lá, 2010, a soja estava engatinhando, né? Se nós olharmos os dados da produção mesmo de soja, de outros cultivos em terras baixas, começou no início dos anos 2000, mas 2010 a gente tinha uma área que não era tão expressiva ainda perante o que a gente tem hoje, né? Então isso mexeu muito comigo e tive a oportunidade também de interagir com várias pessoas, que uma dessas pessoas, que é um grande amigo meu até hoje, que inclusive foi meu orientador depois na parte acadêmica de mestrado e de doutorado, me apresentou a parte do politubo. Nós vamos comentar na sequência da fabricação e toda essa história. Mas eu acho que o ponto-chave de início disso tudo foi justamente essa conexão. Tá? E nesse meio tempo havia algumas iniciativas aqui já em desenvolvimento no Rio Grande do Sul. Vamos chamar Brasil Rio Grande do Sul no primeiro momento, né? Mas pouco incipientes. Então o tempo foi passando, também segui na carreira acadêmica, né? Muita gente me pergunta, mas por que tu fez mestrado e doutorado e resolveu ir para a iniciativa privada e não seguir na carreira acadêmica? Bom, cada um tem uma percepção de vida e eu também acredito que tem várias formas de tu contribuir, né? Claro. Então, na verdade, a parte da iniciativa privada sempre chamou a minha atenção e alinhando as duas coisas dentro dessa formação, na época que aí vem a conexão, quando eu fui fazer o período de doutorado, era um período em que o pessoal aqui no Brasil tinha um programa Ciências Sem Fronteiras e não tinha mais a fomentação de bolsas. Então, através de uma empresa norte-americana, nós conseguimos na época que fomentasse esse período de sanduíche. E a empresa, naturalmente, né, trabalhava nessa região arrozeira, produzia politubos também nos Estados Unidos. Então, foi uma experiência boa em que eu consegui fazer parte da minha formação, consegui trabalhar dentro dessa empresa nos Estados Unidos. E depois, essa empresa já estava desenvolvendo o mercado aqui na América do Sul, começou as operações no Brasil. E aí começa toda a conexão com essa parte de irrigação das terras baixas, né? E um outro momento interessante, eu fiquei 3 anos trabalhando nessa empresa, né? E aí que eu chamo a primeira virada de chave foi essa do 2010. A segunda virada de chave, depois que nós tínhamos todo um trabalho desenvolvido, montado, um belo domingo de noite, eu recebo um e-mail do CEO da companhia, um comunicado geral, dizendo, olha, em virtude dos aspectos econômicos e etc., a Delta, que era a empresa americana, foi fusionada aqui nos Estados Unidos e nós estamos encerrando a operação na América do Sul. Como encerrando a operação? Aquele abraço. Exatamente, como encerrando a operação, né? Inclusive,
não era só por em relação ao nosso trabalho, mas havia toda uma cadeia, até parceiros, né? Por exemplo, o Sanchotene era um parceiro nosso. Como é que tu ia chegar para o Sanchotene em outubro e dizer assim, tchê, nesse próximo ano nós não vamos mais continuar um trabalho, que também investiu tempo, dinheiro, produtores e toda a cadeia para fazer esse desenvolvimento, né? Então, tivemos a sacada na época de dar seguimento nesse trabalho. E por isso que se iniciou a Pipe BR, né? Justamente para a continuação desse trabalho que nós trabalhávamos, vinha desenvolvendo já a nível de América do Sul. E aí nasce todo o cenário, né? Então, essa mentalidade de... Nós sempre trabalhamos o arroz como um carro-chefe dentro dessas áreas, mas o nosso objetivo hoje como empresa e também já desde aquele tempo é fazer com que o produtor consiga desempenhar outras funções dentro dessa área com arroz. Seja soja, seja milho, seja pecuária com uma pastagem de alto valor agregado, né, que tenha rentabilidade, que ele consiga verticalizar a produção e fundamentalmente ser estável, ter estabilidade de produção. Que é uma coisa meio que antagônica, né? Porque a gente fala em terra baixa, área úmida, área para arroz, mas ao mesmo tempo as culturas que tá num clima seco. Exato. Que na grande maioria dos anos passa por seca, passa por um déficit hídrico, né? Então, ao mesmo tempo que tu tem o arroz onde é encharcado, que quando chove tu tem problema, se tu for botar outras culturas, te falta a água, né? A chuva. Para mim a curiosidade assim, ó, isso começa, tem todo um trabalho feito, né? A gente tem o arroz é tradicional, toda essa questão de irrigação por inundação, o aguador, todo esse trabalho de levar água, né? E a gente tem acompanhado essa mudança toda, né? Eu falo sempre, né? O arroz agora passa por um momento bom, ele se estabilizou, eu digo, mas é que reduziu, mas também saiu muita área que era ruim. A gente via áreas de arroz sendo cultivadas em área que o cara era um push alto, tinha que estar bombeando água sempre e tal. Então, assim, a minha percepção é que o arroz agora ele tá nas áreas realmente melhores, né? E aí poderia abrir um caminho de falar de arroz vermelho, capim-arroz, tudo isso, mas vamos pensar só em termos de irrigação. Mas continua aquela dificuldade do irrigar o próprio arroz, né? Porque a irrigação por inundação ela é trabalhosa. Exatamente. E aí, antes de nós ir para o sequeiro, mas o politubo entra auxiliando nisso, né? Exatamente. Esse é um bom ponto de partida, né? Principalmente para o arroz. Nós fizemos um levantamento, para vocês terem ideia, da média de idade dos aguadores de alguns dos nossos principais clientes. Superior a 50 anos. Não, número de aguadores com idade inferior a 25 anos. Para não dizer zero, é mínimo. Ninguém quer. Então, o grande desafio para a cadeia produtiva do arroz a curto, médio e longo prazo, principalmente médio e longo prazo, é repor essa mão de obra ou tecnificar o processo de irrigação. Os politubos entram muito bem nessa questão justamente porque tu consegue otimizar a tua mão de obra. Né? O trabalho que nós comentávamos previamente, né? Fronteira Oeste tem muita a topografia acidentada, muita taipa, é muito trabalho manual, é braçal mesmo, né? que o aguador tem que trabalhar praticamente, às vezes, 10 horas, 12 horas durante o dia, num período, no pico de irrigação, e numa temperatura de 40 graus, né? Então, hoje, para te formar mão de obra, para formar gente tecnificada, que tenha conhecimento, é um desafio extremo que a gente vai enfrentar já está enfrentando e vai enfrentar muito mais nos próximos anos. Né? Acho que é bom fazer uma explicação assim do que é o trabalho do aguador, porque tem muita gente que é de lavoura de sequeiro que não sabe o que é isso. Eu digo isso porque eu vim aprender o que foi isso depois que eu vim para cá e conviver nessa área de arroz. Mas o que é esse principal trabalho do aguador e por que é tão importante, né? E como é que daí a tecnologia ela vem para auxiliar nesse processo, ou diminuir pelo menos essa necessidade tão grande do aguador. Perfeito. Pois é, a irrigação do arroz ele sempre foi um trabalho artesanal. Né? Por mais que nós tenhamos bons projetos, né? Se teve várias iniciativas, inclusive lá na década de 70, 80, teve programas, o ProVárzea e outros programas para melhorar a produção do arroz, né? Mas cada vez que o arroz era introduzido, sempre a demanda de mão de obra era muito alta.
Se for comparar a demanda de mão de obra, principalmente para a questão da irrigação do arroz com outro cultivo, geralmente a propriedade que tem arroz tem 3, 4 vezes mais o número de funcionários do que uma propriedade que cultiva somente soja, milho ou que trabalha com pecuária, com outras atividades. Então, é um trabalho rudimentar em que, por mais que se evoluiu muito já, né, no processo de nivelamento, de confecção de taipas, as curvas de níveis para facilitar a irrigação, o aguador ainda tem que fazer um trabalho manual de direcionar essa água dentro da lavoura. Tá? E essa característica é uma experiência que ele adquiriu ao longo do tempo, que não se forma num ano de trabalho. Às vezes tem aguadores que estão há 40 anos trabalhando no mesmo setor, né? Que trabalham, inclusive, na mesma propriedade, conhecem todas as áreas, e esse domínio, esse feeling, que é praticamente um trabalho artesanal, e a pessoa também tem que ter um dom, né? Para trabalhar nesse aspecto que é difícil de formar hoje um profissional. Então, dominar a água, dividir a água, distribuir em determinadas partes da lavoura. Então, é um trabalho que, assim, o aguador ele tem que fazer baseado na ciência, no conhecimento dele. Ele não tem um equipamento de medição de vazão que diz, olha, essa água aqui é suficiente para me irrigar 50 hectares. É tudo empírico, né? E esse trabalho é um trabalho... diga-se de passagem, tem pessoas hoje que, em virtude do tempo que já trabalham com a irrigação, tem pessoas que têm praticamente só no visual tem um medidor. Tem um nível no olho. Exatamente. Né? Eu acho que a gente tem... Marcão, a gente tem umas imagens aí, tu consegue colocar para nós, que é do politubo, de algumas áreas de irrigação aí, quando der na tela, para a gente tentar, para quem está nos acompanhando no YouTube, dar uma contextualizada. O que é o politubo? Tu já falou um pouco de onde ele veio, mas do que ele é feito, como é que ele é, onde é que produz? Perfeito. Então, o politubo ele é uma constituição, ele é polietileno de baixa densidade, né? Uma matéria-prima que se utiliza em vários segmentos da produção, né? Principalmente industrial, relacionado a tudo que é indústria plástica, a tubulações, etc. É uma mescla, é diferente de um cano de PVC. Né? Nós estamos habituados a visualizar um cano de PVC, onde é um tubo rígido. O politubo ele é um tubo maleável, flexível, né? Justamente para permitir que nos Estados Unidos, quando surgiu a tecnologia, se fazia a irrigação, principalmente nos sulcos, que nós vamos comentar depois a posteriori, com cano de PVC. Então, tu imagina uma pessoa levando barras e barras de 6 metros de um cano de PVC, e com a evolução da tecnologia, se substituiu isso por uma única bobina, um único rolo de politubo em que tu tenha 400 metros de comprimento, e facilitou muito esse processo. Né? Então, principalmente pelo gargalo de mão de obra, e principalmente no arroz também, em virtude de tu otimizar o trabalho com as taipas, que é um grande gargalo que a gente tem hoje, que eu comentei do aguador, que vocês reforçaram, distribuir a água na lavoura. Então, o grande gargalo é fazer com que a água que está entrando no início não tenha tanto tempo até chegar no final da lavoura. É uma eficiência aí, isso interfere direto em tempo, custo, quantidade de água, né? A gente tem falado muito em economia de água, isso também auxilia, né, a evitar esse... Né, porque a água ia infiltrar, tu teria que inundar e fazer toda a sequência. Exatamente, e muitas vezes, principalmente pela questão de aproveitamento, né, de nutrientes, do próprio nitrogênio, que é importante, é um componente-chave hoje, se pensar em produção de arroz, nitrogênio, né, as adubações nitrogenadas, a eficiência. A gente perde muito por não ter essa irrigação na hora certa, né? Então, quando a gente passa lá de 2, 3 dias, a tua volatilização da própria ureia, ela é superior aí a 80% em alguns casos, né? Então, imagina o produtor fazer um investimento, fazer essa aplicação, tu espera um retorno e lá no final da lavoura tu não tem isso. Claro. A gente tem uns vídeos aí, Guilherme, vamos dar uma olhadinha, acho que vai ficar mais fácil de tu explicar o que
que eu tô tentando perguntar aí dessa questão de solo, de outras culturas. Aí, vamos dar uma olhadinha na tela. Isso aqui é só para quem tá no YouTube, né? Quem tá no Spotify, tá no carro, não vai nos enxergar. Ou dá para trocar, né? A hora que tá assistindo ali, já troca e passa. O cara tá no carro, cara. Vai fazer o cara. Vai dar zebra depois. O que tá fazendo aí, Guilherme? Explica aqui nós estamos visualizando o processo de instalação dos politubos, né? Então a gente já tem a cultura, nesse caso soja, implantada. Tá? Aqui já nós visualizamos a irrigação em si. Então o que é interessante nesse vídeo e que caracteriza o sistema, fica bem evidente aqui que, por exemplo, nós temos o sulco, né? Que é essa linha entre cultivo em que ocorre primeiro o deslocamento da água. Claro que nós estamos visualizando a irrigação, mas se fosse numa situação de chuva excessiva, por exemplo, o grande benefício principal do sulco, num primeiro momento, é a drenagem. Por isso que esse sistema, o sulco camaleão, é hoje um dos sistemas que te proporciona trabalhar as duas coisas no ambiente de várzea. Melhorar a drenagem do sistema num primeiro momento e possibilitar a irrigação durante um veranico, uma estiagem, etc. Se tu pode ter até um outro sistema, cultivar, por exemplo, soja sem o sulco, tu vai ter uma drenagem mais deficitária em relação ao cultivo no sistema sulco camaleão, né? Entendi. Agora fez sentido porque você falou assim, da possibilidade de usar com outras culturas, porque mas nós estamos falando de irrigação, de colocar água, por que dá para utilizar outras culturas então é por isso, pelo processo de plantio que você já faz via sulco. Aí ele facilita a irrigação pelo colocar o politubo ali e essa água utiliza. Por outro lado, ele também auxilia na drenagem. É isso? Exatamente. Pelo formato do plantio. É que nós estamos sempre falando em área terra baixa, né? Em área de várzea, área úmida, que tanto tu dominar a irrigação e a drenagem são primordiais. Tá, vamos no começo. Certo. Como é que faz esse negócio? Tá. Eu tenho uma área que sempre plantei arroz. E agora eu quero fazer uma irrigação, vou pensar que eu quero plantar soja nessa área. O que eu tenho que fazer? Exato. Esse é um ponto muito importante, né? Porque logo quando começou a se desenvolver a tecnologia aqui no Rio Grande do Sul, nós tínhamos ainda poucas ferramentas disponíveis. Principalmente a questão de GPS, do RTK. Né? O que o RTK te permite? Fazer um mapeamento da topografia da tua área, da tua lavoura. Porque muitas áreas ela tem aptidão natural. Se nós pegarmos áreas da campanha, áreas da fronteira oeste, áreas do centro, algumas áreas elas são as coxilhas levemente onduladas, né? Ou áreas planas com uma pendente uniforme que facilita a confecção dos sulcos. Mas tem também áreas que a gente chama as áreas próprias de arroz, em que tu tem algumas alturas. Logo adiante dessa altura, tu tem uma depressão, que é uma lagoa, né? Se eu colocar o sistema sulco camaleão, eu vou chegar nesse ponto, a água vai se concentrar naquela depressão e não vai fazer o caminho dela até o final do sulco. Então, para fazer esse trabalho numa área que não é apta, eu tenho que fazer um trabalho prioritário antes, que é o trabalho de suavização, que é o que nós comentamos, a correção do microrrelevo da área. Né? E aí o que entra em pauta é que a correção do microrrelevo, hoje a gente não visualiza só para essas culturas de sequeiro, visualiza também como forma de otimizar a irrigação do arroz, porque uma vez que tu beneficia essas culturas, indiretamente tu está beneficiando a irrigação do arroz, porque esses pontos, exatamente, o aguador ele tem dificuldade muitas vezes de trabalhar, de manejar a água, porque um lado ele irriga demais, concentra muita água. No outro lado ele não consegue chegar com água, que são essas partes altas. Então, um lado fica no chap-chap e o outro fica com 30, 40 centímetros de fundura. Exatamente. Por isso que um dos pilares que ajudou a alavancar o uso da tecnologia, sem sombra de dúvida, foi o RTK e a suavização, esse processo. Né? Então, quando nós começamos lá, isso era praticamente incipiente. Hoje, a maioria dos produtores, não só produtores, tem empresas prestadoras de serviço, né? Nós mesmos temos prestação de serviço justamente para o pessoal, primeiro passo, conhecer a topografia da sua área. Entender se ele tem que fazer um trabalho de correção de microrrelevo ou se ele pode avançar diretamente para a etapa de confecção dos sulcos. Você vai fazer um grid todo na área
Exato. Com as correções, onde tem que botar terra, onde tem que tirar e vai... Isso é o mesmo trabalho que chega para fazer os quadros de arroz aí desse pré-germinado? Se assemelha um pouco menos? Boa pergunta. Quando nós trabalhávamos exclusivo com arroz, então normalmente o pessoal fazia o que o produtor hoje chama de nível zero, ou cota zero, né? Que era um trabalho de movimentação, de bastante movimentação de solo. Tá? A maioria do pessoal às vezes não gostava de fazer esse trabalho porque além da movimentação, tu tem uma agressão direta à tua fertilidade. Uma área onde tirou a terra não produz, onde... Exatamente. Certo. Com a introdução das geotecnologias, tu consegue fazer esse mapeamento prévio, saber o que uma área vai ter de movimento de solo, saber o quanto que tu vai movimentar. Então, por exemplo, se eu tenho áreas, hoje a gente consegue determinar se essas áreas... Eu vou ter cortes maiores do que 5 centímetros. Aonde vão estar localizados esses cortes e também qual a extensão. Então, eu consigo fazer isso com uma pendente variável. Em vez de deixar no nível zero, consigo trabalhar determinar a pendente do terreno com um certo direcionamento do fluxo de água para permitir que essa água que está entrando aqui em cima... Chegue mais rápido lá. Exatamente, e chegue até o final do sulco, né? E com isso também evita todo esse trabalho muito grande, né? Então exatamente. Então você já mais ou menos olha para onde o terreno está pendendo e tenta mais ou menos otimizar essa declividade natural dele, né? Para facilitar essa descida da água. Exatamente. É a suavização, não é um zero, mas... Tá, aí tu fez isso aí, beleza. E agora? Agora a próxima etapa, bom, eu tenho a minha área apta, né? Desse trabalho eu vou fazer a confecção dos sulcos. Então, prioritariamente, né, a gente sempre recomenda fazer os sulcos com antecedência, né, para consolidar o sistema. Se tu conseguir fazer os sulcos, colocar uma cobertura de inverno, por exemplo, para depois só focar na operação de plantio, o melhor cenário possível. Durante a confecção dos sulcos... Aí tu faz isso aí, bota um azevém e o Armindo larga o gado em cima e desmancha todo o suco. Não, vai ter que estar bem firme daí. Mas é interessante, vamos fazer um parênteses aqui, né? Porque um dos primeiros trabalhos que se fez foi inclusive em Dom Pedrito, né? Na região da Campanha. E pós-colheita da soja, no sistema de sulco, se implementou o azevém. Era azevém e cornichão, com uma mistura de trevo, algo do tipo, não me recordo muito bem. Mas o primeiro benefício, por isso que a gente comenta muito da drenagem, nós tínhamos uma área adjacente em que tinha sulco e a área ao lado, sistema normal. Só semeadura pós colheita da soja no solo seco. Impressionante o desenvolvimento dessas forrageiras de inverno no sistema do sulco. Drenado também. Exato. O efeito da drenagem, né? Exatamente, o efeito da drenagem. Então, um dos primeiros benefícios que se apontou era justamente isso, drenagem do sistema, principalmente durante esse período de inverno, né? Nós já estamos num ambiente mais úmido. Né? E aí toda a questão até de invasoras, de todo esse controle de manejo, todo fica facilitado quando eu tenho drenagem para a cultura que vem no verão. Exatamente. Né? E uma coisa importante, essa parte de preparar a área, suavização, faz os sulcos. Esses sulcos ele tem que ter uma manutenção... Ou, por exemplo, que uma das grandes discussões, dificuldades nesse sistema é o uso do plantio direto. Né? Quanto menor o revolvimento de solo. E uma vez feito os sulcos, como é que funciona esse sistema de manutenção deles? Né? Se precisa fazer todos os anos, não? Excelente questionamento. Então, assim, hoje, o produtor que consegue colher em solo seco, sem fazer... esse ano foi um ano praticamente impossível, né? A não ser o pessoal que conseguiu colher antes ainda do período chuvoso. Mas se tu conseguir fazer a colheita em solo seco, tu não necessita fazer uma mobilização novamente no sistema. Se for uma rotação que eu tenho soja, vou entrar um outro cultivo de verão, vou entrar com milho, né? Às vezes vai voltar arroz, tem produtores que nem desmancham o sulco. Eles só confeccionam as taipas diretamente em cima da resteba justamente para não mobilizar. Tá? E fazem a implementação de uma forrageira de inverno ainda para ciclar nutrientes. Alguns aproveitam com pastejo, né? Porque entra animais durante o período de inverno e o objetivo é não mobilizar. Quando tu tens essa operação, o objetivo é que tu faça uma limpeza do sulco.
Então, a posteriori, no período de inverno, por exemplo, né, vai fazer uma limpeza antes do plantio em que tu vai mobilizar a área do sulco, não a base do sistema. Tá? E justamente para manter isso, manter uma mobilização mínima, né, e tu ter a formação também de palhada, que é importante, né, principalmente no estabelecimento e no decorrer da safra, a gente vê muita diferença nessas áreas que tu consegue ter um intercalamento dessas culturas aí de inverno. Né? E aí vem com, depois disso, né, todo o sulco, aí tu vai botar o politubo e vai fazer essa irrigação. Exatamente. E uma coisa que eu ia perguntar, até nós estávamos comentando um pouco antes, né? Esse politubo, ele vem lacrado, assim, sem a água não sai dele, então você pode colocar. E depois como é que funciona? Ou ele já vem pré-furado, como é que é essa... E no momento que tu faz a instalação, tá, ele não tem furos. Quando tu vai iniciar o período de irrigação, previamente tu já tem um projeto confeccionado, né? E a furação é extremamente importante porque nem todas as nossas áreas, ou vamos dizer, a maioria das nossas áreas, elas não são retangulares, esquadrejadas, né? Tem uma forma perfeita. Então o diâmetro do furo no politubo vai impactar na vazão do sulco. Então se eu tenho um sulco com um comprimento menor, eu tenho que ter uma furação menor, porque essa água, ao viajar do início ao final do sulco, ela tem que ter o mesmo tempo, ou um tempo semelhante a esse sulco que tem um comprimento maior. Então é um desafio, né? Não vai dar a mesma coisa, vai encharcar aqui lá... Exatamente, por isso que tu tens essa etapa da furação, ela é determinada via projeto e tu vai fazer isso na hora que tu vai iniciar o período de irrigação lá no campo. Né? Então, como é que tu determina isso aí? Pelo comprimento do sulco. O cara começa com mas uma agulha... é um software. Eu ia dizer, o cara vem com uma faca. O cara começa com uma agulha e lá no final ele tá com um facão. Né? Tem que ser bom de olho. E esse já não é um trabalho mais empírico, já tem um software para cálculo disso, né? Claro. Que é o que tu faz? É o furo do politubo. É a função. Especialista. É o novo aguador, né? O cara... Não, tô brincadeira, vai. Vamos lá. Mas a ideia então, mas depois como é que determina essa furação aí? É o software que faz e aí o diâmetro específico ele vem desenhado, como é, ou não? O diâmetro específico tu tem dentro do furador, né? Que pena que não tem um vídeo pra gente mostrar, né? Mas o furador tu tem combinações, tu tem diâmetros diferentes, então tu vai trocando essas combinações. Num conjunto do furador tu tem 4 diâmetros diferentes. Então, tu inicia um projeto, tu vai saber, por exemplo, nos primeiros 200 sulcos, eu vou fazer uma furação de meia polegada. Lá do 200 até o 400, eu vou ter uma furação 11,16, por exemplo. De acordo com o comprimento do sulco, porque ele já vem pré-determinado aí no projeto. Exatamente. Porque o comprimento vai impactar a quantidade de água que eu vou necessitar para percorrer, né, no mesmo tempo até o final. Então tem um cálculo lá de lâmina aplicada pela distância que o sulco tem que percorrer, pela topografia, o tipo de solo. Então entra outros fatores nesse cálculo que ele vai te dar a estimativa da furação que tem que ser feita. Que era o que nós estávamos lá no começo falando que o aguador tem que fazer no olho do quadro a quadro. Como é que eu levo esse quadro, como é que eu levo o outro e... Exatamente. Na experiência no olho, hoje tu já faz isso num software que vai te dar essa... Exatamente. E outra coisa, assim, esse politubo ele tem que ser específico, então sempre para a mesma área. Reutilização, tu aproveita, exemplo, usa uma safra. Ou eu uso uma safra só, ou a cada safra tem que trocar ele. Pergunta o que tu quer perguntar, pá, quanto é que custa? Essa volta, comparando um sistema com outro, quanto é que é o... É porque essa é outra, certo? Vem fazendo a volta, vai reutilizar... Mas é uma das coisas que muita gente deve pensar, tá? Primeiro que é uma irrigação técnica, né? É mais técnica, tem... Então muita gente deve pensar, e será que em casa, por exemplo, que tem um aguador lá tradicional, será que caberia ou não? E outra em relação à reutilização, se reutiliza, se não... Exatamente, uma pergunta bem pertinente. Hoje, por exemplo, Brasil Central, nós temos algumas áreas Mato Grosso do Sul, tá? Que não é área de arroz aí. E que é a área que foi área de arroz, o pessoal chama o varjão, né? Ou brejo, né? Essas áreas. Foi área de arroz antigamente, hoje algumas dessas áreas o pessoal... não, é brejo, eu não vou mexer com brejo, não tem interesse, né?
mas um potencial muito grande que tem da exploração dessas áreas. E o pessoal faz soja num primeiro cultivo e consegue fazer um outro cultivo, a safrinha do milho. Que, na verdade, essa safrinha, ela não é uma safrinha, ela é uma safra cheia, porque tu tem clima, tem condição de explorar isso, né? Tem água que é o mais difícil, no final corta a água e por isso que cai muita produtividade. Exatamente. Então, tu consegue utilizar isso por 2 cultivos. Nós, aqui no Rio Grande do Sul, tipicamente nós utilizamos por um cultivo de verão. Ao final da safra, nós temos um programa o que a gente chama de logística reversa, né? Que é o que vai coletar esse material, o produtor vai fazer a coleta desse material, e a gente não pode gerar um passivo para o produtor, que é deixar esse lixo, entre aspas, resíduo acumulado na propriedade. Então, a gente tem um programa em que recolhe esse material não tem custo para o produtor, e a gente faz a destinação, a recuperação desse material. Tá? Então, um programa de logística reversa, porque nós adotamos isso, para nós, como empresa, é um custo, mas para o produtor é um serviço extremamente necessário, que ele tem que, ao final da safra, dar o destino correto para o material. Então, respondendo, tu tem a utilização de um cultivo. Tá? Para falar em termos de custo, hoje a média dos projetos, se a gente fizer um balizador, é em torno de 2,5, 3, 4 sacos de soja por hectare. O produtor vai gastar de investimento para fazer a aquisição do politubo, a instalação e a operação do sistema. Com suavização, com sulco, não está nessa conta? A suavização não está nessa conta, né? Tem um trabalho bem interessante até do Projeto Sulco, que foi uma iniciativa de empresas privadas junto com a Embrapa, né? O professor Parfit na Embrapa lá trabalhou bastante tempo já com o sistema Sulco Camaleão e se fez desde o início, né, da suavização, se computou dados de custo de implementação do sistema de irrigação e se chegou a um patamar aí de 6 a 7 sacos de custo total do sistema para a implementação. Tá? O ponto importante para trazer é que dentro desses 4 anos de projetos, se teve um comparativo entre a área padrão que o produtor vinha fazendo e a área do projeto, né, que não é escala de parcela em si, era talhão 20, 25 hectares, a média dos talhões, se teve uma diferença de 26 sacos por hectare na comparação do sistema. Área irrigada com... Exato. Isso, claro que a gente não pode atribuir somente a isso a irrigação, né? É a combinação dos 2 fatores que eu comentei anteriormente, que é a melhoria da drenagem do sistema e também a possibilidade de irrigação. Soja. 26 sacos a mais, um aumento de produtividade de 26 sacos em relação à área que não tem irrigação. Exato. Para um custo de 6. Exatamente. Então, sobra 20 nessa. Cara, e assim, é uma tecnologia que está comprovada, né? A gente fala, quando a gente vê outros métodos de irrigação, a gente também vê que tem economicamente são viáveis, alguns tu desembolsa mais, outros tu desembolsa menos, né? Tu tem um arranque de capital maior. Por que a gente ainda tem uma adoção não tão massiva, tão grande? Onde é que pega isso aí? Tá. Só antes, para complementar a pergunta, e comparado ao outro sistema, né? Porque, na verdade, o arroz ele segue, é um sistema normal de irrigação e essa adoção também, né? Porque que emperra um pouco nessa adoção. Exato. Eu acho que interessante o que a gente sempre trabalha assim, né? Por exemplo, dificilmente tu vai alocar um pivô central numa área baixa, numa várzea, né? É a mesma forma com que nós não vamos alocar um cultivo de soja em sulco numa coxilha, né? Então, são aptidões diferentes. E em relação a sistemas, o produtor, a maioria dos produtores pensa em crescer horizontalmente e não verticalizar o seu negócio. Tá? Por isso que a adoção da irrigação, principalmente nessas áreas baixas, claro que tem uma série de fatores, mas o pessoal, alguns produtores estão olhando, olha, eu tenho que fazer rotação de cultivo, mas essa rotação de cultivo não é o meu carro-chefe, é uma atividade secundária. Então acaba por não priorizar a investir mais dentro dessas culturas.
Por outro lado... Mas é uma coisa também... Eu te disse no começo, não sei ter cortar bastante. Certo. Por outro lado, isso era também muito por arrendamento baixo e por valores de terra baixo. No momento que os arrendamentos estão cada vez mais altos, o valor mais alto, o produtor começa a olhar para dentro de casa e dizer, cara, eu tenho que produzir mais no meu hectare do que essa expansão horizontal, né? Exatamente. Isso corrobora. Exatamente. Então, nós temos vários exemplos de produtores que, por exemplo, se nós olharmos o histórico das últimas safras aqui em Rio Grande do Sul, nós tivemos 2 safras terríveis por deficiência hídrica, e nós tivemos essa safra muito ruim pelo excesso de chuvas, né? Tem produtores que estão produzindo acima de 80 sacos de soja nessas áreas de rotação. Então, tu pensa assim, como é que um cara consegue produzir acima de 80 sacos numa área de várzea, né? Uma área de várzea, empregando o sistema mesmo com todas essas adversidades. Mas esse produtor é o produtor que é o que investe no negócio, que faz as etapas bem feitas, que segue um procedimento, né? É como nós comentamos lá no início, não adianta eu comprar o politubo e achar que as minhas... Resolvi tudo. Exatamente. Meus problemas estão resolvidos, né? É um fato curioso, até um dos produtores... contar uma passagem que aconteceu esses dias. A John Deere promoveu um concurso de produtividade e da área da SLC Máquinas, né? Então pega a parte da nossa metade sul e também a parte norte do estado. E dentro dessas áreas inscritas, um dos nossos produtores atingiu lá num talhão de 10 hectares, obviamente, né? Mas atingiu 108, 110 sacos por hectare nessa safra. Quando foram computar os dados, o cara olhou, formigueiro, campeão de produtividade de um formigueiro. Tá, mas o que tem em formigueiro? Tem pivô? Não, sulco. O que é sulco? Cara, o que é sulco? Então, para demonstrar... E nesse ano foi um ano chuvoso. Exatamente, né? Então, para demonstrar que o potencial que tem das nossas áreas de terras baixas para ser explorado, né? E eu estou falando aqui nós estamos falando de soja, mas com qualquer outro cultivo que pode ser explorado, né? E não só limitado ao arroz, né? Também parece que a gente veio puxando a conversa sempre falando muito de arroz e limitando, e tu acabou de dar um exemplo do Mato Grosso do Sul aí, né? Em áreas que são baixas, mas que não necessariamente arroz com outras. Exatamente. Soja. O vídeo que a gente mostrou é um vídeo de milho ali, né? Irrigação em cima de milho. Não, e uma outra coisa é essa que a gente tava falando, assim, porque tem muitos produtores que falam assim, não, eu atendi um produtor uma vez em Bagé que ele fazia sempre acontecer, não, eu planto uma boa parte na várzea e outra parte na coxilha. E os anos que da seca, por exemplo, eu colho bem na várzea e não colho também na coxilha. Que chove muito é o contrário. Então é sempre ele fazendo um pouco desse balanço para ter esse seguro. E nesse teu caso, que você está dizendo assim, se a gente trabalhar bem na várzea, inclusive, tanto nos anos chuvosos, mas principalmente nos anos secos, você pode equilibrar bem a produtividade. Exatamente. Esse é um ponto muito importante, né? Não é que que o produtor tem que produzir 100 sacos, mas que o produtor tenha que ter estabilidade de produção. Se a meta dele é produzir 60 sacos, que ele possa produzir próximo dos 60 sacos, independente que ele tenha um ano com excesso de chuvas, como ocorreu recentemente, e um ano também que tenha falta de chuvas, né? Então tem essa estabilidade, porque nenhum negócio fora inclusive do agronegócios vai se sustentar se tu não tem previsibilidade, né, da tua produção, do teu comportamento. E essa coisa da irrigação em anos chuvosos também, muita gente fala nisso, não, esse ano é de El Niño, por exemplo, não tem por que eu investir em irrigação. Só que a grande questão é a distribuição dessa chuva, né? Porque a gente, e num período muitas vezes sensível, às vezes pega 10, 15 dias de uma estiagem numa floração, e é o tempo suficiente ali para dar uma quebra de 20%, 30%, né? Exatamente. Esse é um ponto muito importante. Então, para nós, dados históricos nos mostram isso, né? Que o clima, eu aprendi isso com o produtor, né? O clima do Rio Grande do Sul é 880. 70% das vezes vai ser um excesso ou a falta. 30% vai tender à normalidade, que é próximo da média histórica. Então, em 70% das vezes, ou tu vai estar trabalhando com um dos fatores,
E por isso que é muito importante tu ter essa estabilidade. E algumas regiões o normal é seco, né? Esse ano vai ser um ano normal, sim, mas o normal é seco. Tem uma parada e a gente tem... Exato. E aí, quanto mais tu investe em tecnologia de semente, mais tu tá investindo em adubação, variedades cada vez com ciclo mais curto, cada dia se torna mais importante na composição do rendimento, né? Então, cada dia que tu tá passando por um estresse, por qualquer tipo de estresse, biótico ou abiótico, tu vai afetar diretamente a tua produção, né? Não tem dúvida. Eu nunca me esqueço que a gente passou aqui com o pessoal da Dracar, né? E eles falavam que os estados que menos investiam em fertilidade solo era o estado do Mato Grosso, por exemplo. Que é um estado que você fala assim, não, mas Mato Grosso é campeão de produtividade e tal. Sim, mas tem uma estabilidade de chuvas muito grande. Perfeito. Que acaba, muitas vezes, mascarando esse desnível de fertilidade. Enquanto a gente vai para regiões mais extremas, mais justifica a gente investir em solo, investir em tecnologias, porque quando dá algum evento climático, e ele sempre vai acontecer, a queda de produtividade é lá embaixo. O comparativo com isso, eu faço muito... Eu que sou natural do Paraná, né? Paraná, quando quebra a produtividade, colhe 40 sacos por hectare. 30 sacos por hectare. Isso é quebra de produção, é verdade. Sim. É os 100 sacos por alqueire. Quem está assistindo aí 90, 100 sacos por alqueire. E aqui no Rio Grande do Sul, não. Aqui colhe 5. Então, quando dá algum evento climático, é lá embaixo, de não valer a pena colocar a máquina ali. Então, mais se justifica ainda a gente tecnificar para poder amenizar todo esse impacto, né? E uma coisa é conseguir colher para pagar as contas no mínimo, e outra coisa é não colher nada, né? Exatamente. E no que cada um sabe onde aperta, né? E no que pode usar, né? A gente fala aqui, né? O cinto do Batman, né? Hoje tu tem um monte de ferramenta que tu pode usar. Tu tem uma agricultura de precisão, tu tem uma irrigação por politubo, tu tem N formas, N ferramentas que tu pode para te auxiliar nesse processo, né? Então, o que a agricultura cada vez está colocando de tecnologia dentro do processo, né? E muitas vezes a gente está focado nessas tecnologias, muito olhando assim, máquina, software, mas não, tem uma tecnologia grande de semente que tu, né, que tu vai fazer esse dimensionamento, né, escalonamento de plantio, tu tem toda essa questão de uma irrigação que tu pode usar a drenagem, tem todos esses ambientes, cada ambiente tem o seu, né? O que é mais interessante para aquele momento. Mas tá muito claro que cada vez mais é buscando essa estabilidade de produção, né? Exatamente. Tem um dado muito importante também, o trabalho do pessoal de Santa Maria, o professor Alencar, né? Mapeando os gaps de produtividade, tá? Os fatores de manejo que afetam produtividade. Historicamente, na metade sul do Rio Grande do Sul, nós temos 41% atrelado ao recurso água, essa quebra de produtividade. Tá? Então, 41%, eu sempre digo, às vezes a gente pensa na irrigação como um fator de potencializar a produtividade. Mas, na verdade, nós já saímos do 100% e vamos perdendo ao longo do caminho. Então, na verdade, nós estamos mitigando perda, né? Se tu sai com 100%, já perdeu 40%, no pior dos cenários, né? Pela deficiência hídrica, é um gap muito grande de potencial produtivo que a gente acaba perdendo. E principalmente essas nossas regiões, né, Bruno? Pega Quaraí, por exemplo. Historicamente, o balanço de evapotranspiração, o balanço hídrico é negativo, independente do ano, né? Durante o verão, né? Então, Tu só tem uma certeza lá, né? Que vai ter seca. Exatamente. Não, e uma coisa legal, a gente fala muito da irrigação também para pastagem. Muita gente às vezes nos procura, né? A gente trabalha muito com... Não, agora eu vou irrigar, vou resolver os problemas da pastagem. Só que o cara não maneja nem bem o pasto. Então, tem outro ponto também da irrigação, é que o cara às vezes acha que vai resolver, falou um pouquinho aqui, mas acha que vai resolver todos os problemas, mas a irrigação, ela vem muitas vezes, ela pode potencializar, ela às vezes diminui o impacto, mas ela não vai resolver todos os seus problemas. Se não fizer um bom controle de fungicidas, se não fizer uma boa adubação, se não fizer um controle de pragas, ela não vai fazer esse milagre todo, né? Perfeito. Esse é um outro ponto também em que muitos produtores às vezes chegam até nós, mas o cara não está pronto para irrigar. O cara, às vezes, ou a topografia dele não é apta, ou às vezes ele está num nível tecnológico que ainda ele tem que melhorar outras coisas, né, dentro do processo produtivo dele para investir na irrigação. Então, isso acontece também, né? A irrigação é mais um fator de produção, mais uma prática que tu vai empregar, né?
Quem domina hoje, para mim, é um divisor de águas, né? Tem produtores muito bem estruturados que já dominaram a irrigação, obviamente irrigam 30%, 40% da sua área de produção. Esse cara, dificilmente ele vai deixar, no pior cenário possível, numa safra extrema, de sair da atividade porque ele perdeu toda a produção. Geralmente o que acontece, a área que ele tem irrigação dentro desse composto acaba pelo menos cobrindo os custos dele de produção na área total. Então, para mim a irrigação é vista também como um seguro, né? Que o produtor muitas vezes não considera, né? Ou às vezes aloca dentro da propriedade, então tem que ter essa fatia como forma de mitigar os riscos aí da atividade dele. Ontem nós conversávamos com um possível cliente aí que não é da área, né? E ele tá na atividade, mas é um cara que veio do mercado financeiro. E a gente conversando algumas coisas, assim, tem coisas que eu não consigo entender. Por que o pessoal não faz, né? Eu digo, é que quem tá no meio, quem tá ali, às vezes não consegue, sabe que é bom, que precisa de irrigação, que não é nem é bom, é primordial, mas o cara não consegue enxergar aquilo e dizer assim, cara, aquilo eu vou ter que investir nisso aqui, deixar de botar numa outra coisa, se for o caso, e eu tenho que investir aqui. Quem vem de fora, fica muito claro, cara, como é que eu vou produzir num lugar que eu sei que 40% do meu gap tá em cima de água, ou que a cada 10 anos, 7 eu tenho problema, né, e tal. Como é que eu não vou investir na irrigação? Como é que eu não vou ter esse em total ou alguma parte, né? É louco quando a gente conversa com quem é de fora, o cara diz, cara, mas isso é óbvio, como é que você faz essas loucuras aí, se atira sem paraquedas? É meio... É interessante pensar por esse lado. Deixa eu buscar um pouquinho lá atrás. Como é que foi essa experiência nos Estados Unidos, cara? Como é que é morar lá, entender, ver a agricultura de lá frente à nossa? Não sei se tu tem acompanhado, ido ainda. Interessante também porque essa pessoa que eu comentei, se tornou um amigo, né? Parte da minha formação, recentemente, foi em fevereiro, ele esteve aqui conosco no Brasil. Passou uma semana conosco aqui. Então, a gente mantém bastante essa troca de informações, né? Muitos produtores vão visitar áreas nos Estados Unidos também como uma parte justamente por essa curiosidade. Como é que o pessoal faz no esquema de rotação, etc. A experiência lá, para mim, foi um divisor de águas no sentido de possibilitar o que para mim ficou muito claro. Monocultivo, não tem como tu sobreviver numa atividade independente de for arroz, se for soja, só com monocultivo. Diversificação de culturas, número 1. Ser mais eficiente nos processos. A gente comentou em mão de obra no aguador. Bom, a gente viu áreas nos Estados Unidos em que um cara tinha que cuidar de 800 hectares. E como é que tu faz isso? Tem que ter tecnologia, né? Não tem outra forma, né, para te fazer isso. E tecnologia envolve vários processos, não é somente automatização, mas, por exemplo, tu trabalhar também, melhorar as tuas áreas ao longo do tempo, mecanizar o máximo desses processos, porque a mão de obra, principalmente nessas áreas, ela é familiar. Às vezes é o tio, é o avô, é o sobrinho, é a família que está relacionada ao negócio. Tem alguns trabalhadores temporários, que a maioria desses trabalhadores acabam sendo imigrantes também, né? Para fazer o serviço braçal mesmo, é difícil tu ver um americano nato fazendo toda essa parte do serviço. E então, para mim, isso foi um divisor de águas no sentido da diversificação e de aumentar a eficiência desses processos, né? Acho que tem muitas coisas que a gente faz melhor aqui, sem sombra de dúvidas, né? Não podemos tomar 100% eles como referência, né? O pessoal sempre pergunta, mas como é que vocês conseguem fazer plantio direto lá? Um plantio direto. Que é completamente... A pergunta é o contrário, como é que vocês conseguem trabalhar sem fazer o plantio direto aqui? Exato. Então, são questões assim que estão diretamente ligadas ao nosso dia a dia e que, para mim, assim, foi uma virada de chave, né? E também uma experiência como pessoa, como formação, porque muda totalmente a cultura, muda totalmente... O americano é mais frio, ele não tem esse nosso relacionamento que nós temos no dia a dia, essa interação. Então, tu aprende a conviver também
com esse lado e com pessoas de outros países que têm costumes, culturas totalmente diferentes da nossa, né? Te obriga a sair da zona de conforto e ter uma flexibilidade maior de adaptação aos locais. E quanto ao jeito de pensar o investimento, de tocar o negócio deles lá? É muito técnico, né? Os produtores que seguem na atividade é muito técnico. O que eu digo em técnico? Não somente nas técnicas de produção, mas na decisão até mesmo da área de plantio que o cara vai ter. Então, por exemplo, eu vou fazer hoje o preço do arroz está bom. Tá? Eu vou aumentar talvez a minha área de arroz, alguma coisa, mas eu não vou sair do meu planejamento, que eu tenho soja, eu tenho milho, eu tenho outro cultivo na área. Tá? E isso, para mim, a maioria que eu vejo dos nossos produtores aqui tem um planejamento a seguir. Mas, às vezes, o pessoal se emociona, né? O preço do arroz está muito bom, vamos aumentar o arroz aqui, aproveitar essa onda. Vamos aproveitar que o leilão foi cancelado, então vamos dar mais uma tocada. Então, é isso aí. Quem é o cliente de vocês? Qual é o perfil desse cara? E hoje é um cara que está habituado a trabalhar com tecnologia, né? Ele já está num nível mais avançado de tecnologia. É um cliente que está buscando verticalizar o negócio. Não é um cliente que está querendo crescer horizontalmente, está buscando segurança dentro desse negócio. E justamente cliente que está tentando mitigar os riscos da produção dele. Então, por exemplo, o produtor, né, na maioria das vezes, ele tem uma memória curta. Tipo, nós estamos passando agora por um período, toda essa catástrofe, excesso de chuva, mas nós temos um prognóstico de laninha pela frente. Né? Muitos produtores não estão preocupados do que virá pela frente. Né? Assim como muitos produtores o ano passado pensaram, bom, é um ano de El Niño, é um ano bom de produção, vou apostar as minhas fichas aqui, vou aumentar minha área de plantio, etc. E outras coisas, e acabaram tendo imprevistos, né? Para implantar cultura, para colher principalmente, né? Então, às vezes, o tiro saiu pela culatra. É um produtor hoje que ele está mais organizado pensando dentro do sistema de produção, né? Esse é o perfil do pessoal que vem crescendo, adotando mais tecnologia e que está procurando verticalizar o seu negócio. E como empresa, como é que vocês estão, a atuação de vocês hoje? Ela está só no Rio Grande do Sul? Tem outros estados? Como é que está essa? E dentro do Rio Grande do Sul, como é que está? Hoje, dentro do Rio Grande do Sul, nós focamos metade sul, porque o nosso foco é área baixa. Né? Então, a nossa região de atuação vai desde Santa Vitória do Palmar até São Borja, na fronteira oeste. Mas a gente atua também no Uruguai, principalmente na continuidade do Chuí, né? Nessa parte leste do Uruguai. Temos também atuação no Paraguai. O Paraguai é um mercado que segue crescendo bastante, né? E principalmente pela necessidade de rotação de cultivos. O Paraguai hoje é um produtor que às vezes atrapalha o nosso mercado, né? Não pelo volume, mas por toda a especulação de mercado que tem. Mas tem uma necessidade muito grande de rotação de cultivos das áreas deles, também desse manejo de água. E a Argentina, a gente tirou um pé um pouco do negócio da Argentina em função da economia. Estamos retomando agora, acho que tem boas perspectivas aí pela frente, então alguns negócios que ficaram parados no tempo voltaram esse ano a começar a ter ritmo de novo, justamente pelo fator econômico. Né? Quantas pessoas vocês são hoje? Hoje nós somos uma equipe de 16 pessoas, né? Tem os full-time, que ficam diretamente na operação. Eu não comentei aqui, mas na parte da Condado, que é um braço, né, da Pipe, a gente faz toda essa parte de geotecnologia. Então, por exemplo, o Bruno está lá e ele quer iniciar no sistema, mas eu não tenho um equipamento que faça a leitura RTK da minha área. Então, eu posso terceirizar esse serviço para o produtor. Hoje, a Condado ela oferece toda essa gama de serviços, faz a parte de projetos também da parte de suavização e de linhas para confecção de suco e tudo mais, justamente com o objetivo de fechar esse ciclo. No começo, nós nos deparamos que
Para chegar na irrigação são várias etapas, né? Como nós comentamos aqui. Aí às vezes o produtor queria chegar na irrigação, mas lá no meio ele ficava no meio do caminho porque ele não tinha equipamento ou não tinha conhecimento, etc. Então hoje também o nosso perfil é fazer com que dentro dessa verticalização o produtor possa ter acesso a todas as etapas do ciclo de produção, né? No sistema Sul-Camalhão. Cara, e aí quando fala na Condado, tu fala uma tecnologia embarcada para conseguir fazer isso, né? O cara tem que saber trabalhar com tudo isso aí em ambas as empresas. Hoje nós estamos vivendo, como é que é um pouquinho desse desafio teu da mão de obra, e a gente está vivendo muito isso. Aí vamos olhar o lado do Guilherme empresário, né? Tem toda a parte técnica, né? E eu imagino o desafio para um cara que é super, super técnico, né? Um cara que tem um doutorado e aprofunda, e aí tu tem que virar para um lado e olhar e dizer, cara, agora eu sou empresário, eu tenho que fazer preço, eu tenho que fechar negócio, eu tenho que fazer gestão de pessoas, eu tenho que contratar, eu tenho que demitir. Como é que é essa... É um desafio rotineiro, né? Vocês sabem melhor que eu, mas tem duas coisas que a nossa equipe é formada por bons colaboradores, né? E um perfil também que tem muita gente que entrou como estagiário na empresa. Então, entrou como estagiário, foi cumprindo as etapas, finalizou a graduação, hoje trabalha conosco, já tem experiência de casa, domina, às vezes, muito melhor do que propriamente eu domino esses processos, né? Porque eles estão constantemente dentro do processo do dia a dia. Eles estão com o pé no barro, né, cara? Exatamente. Então, por esse lado, a gente tem ótimos colaboradores. A equipe é sensacional. Ontem estava separando alguns dados também para comentar com vocês e um dos nossos estagiários disse, manda um alô lá no podcast. Boa. Pode falar aí, ó. Tem que ver se o cara ouviu até agora, né? Exatamente. Exatamente. Porque é um desafio, né? Tu ter gente, contratar, tu tem que atender, vocês trabalham via distribuição, né? Então tem todo esse relacionamento a ser feito com o cara que distribui, que está levando o teu produto, que não é só vender, que tem que entender aonde ele posiciona. Porque em alguns casos, como tu falou, ele não vai vender. Exato. Não pode vender, né? Então, para não queimar uma tecnologia. Ideia de hectares hoje, que área vocês estão atuando? Hoje nós temos, ao longo nós vamos completar 5 anos de pipe em dezembro, né? Nós temos mais de 150 mil hectares de irrigação ao longo desses 5 anos, né? Hoje o Rio Grande do Sul está em torno de 60 a 70 mil hectares no sistema Sul-Camalhão, anualmente, né? Safra passada um pouco menos, em virtude do prognóstico de clima que nós tivemos e também porque muitos produtores acabaram não conseguindo cumprir o cronograma proposto para aquela área, né? A área baixa é a área demais, então. Exato, inundação, etc., né? Mas a cada ano a gente vem consolidando, vem numa... Qual é o potencial que tu enxerga aí? Hoje nós temos 500 mil hectares só de cultivo alternativo em rotação ao arroz irrigado. Mas o nosso Rio Grande do Sul tem 3 milhões de hectares de áreas de várzea, né? Que anualmente, vamos supor, 900, 1 milhão no máximo com arroz, ficam em ociosidade aí cerca de 1 milhão e 500, 2 milhões de hectares. Né? No verão. No verão. A espera, vamos dizer assim, Exato. então teria todo esse potencial para trazer para a produção. O movimento, né, todo o projeto Duas Safras fala em 1.2, né, 1.2 safras que a gente faria, né, contando entre inverno e verão, né, então no ano, então tu imagina, só nessa área de terras baixas tem aí 1 milhão e tanto que está parado E um ponto bem interessante, né, se nós olharmos por Rio Grande do Sul, toda a infraestrutura que nós temos hoje de irrigação, o potencial de crescer a irrigação, e isso não especificamente para sulco, né, para outros métodos também, para pivô, está na metade sul, porque já tem uma infraestrutura que foi armada desde os barramentos, construção década de 70, etc. Talvez nenhum outro polo de irrigação no Rio Grande do Sul no Brasil, aliás, tem uma oferta de água tão grande como a metade sul do Rio Grande do Sul tem, que pode ser utilizada não só para arroz, para outros cultivos, né? Então que é difícil hoje, pelas nossas restrições, legislação ambiental e toda a regulamentação que tem, iniciar um projeto, construir um reservatório, por exemplo, na parte norte do estado, né?
Então, que não possa ser feito. É um desafio muito maior que tu já tem que fazer essa estrutura do zero, que a gente já tem essa infraestrutura existente, né? Tem que readequar, muitas das estruturas tem que readequar, mas ela já está ali, está consolidada na região. Sem dúvida. Tem bastante potencial aí, né, cara? Tem acho que essa visão muito do multi-safras, né? Produtor cada vez mais, tem potencial bastante, vai ter que, até por aquilo que a gente falou, né? Áreas cada vez mais caras, então essa verticalização, essa parte de sustentabilidade do sistema, né? Como um todo do produtor, e aí não a ambiental, mas a financeira, e aí todo o resto vem, né? Então não tem dúvida que tem muito chão aí. Eu ia só fazer, para nós ir fechando, e a parte de incentivo para isso aí? Como é que é financiamento, acesso, pode entrar no custeio agrícola, não? Porque como é uma tecnologia que é anual, né? Você pode usar ela e... Como é que funciona? E esse é um ponto bem importante que nós não temos uma linha de crédito específica para fomento a esse tipo, né? Então, uma linha, pró-irrigação, por exemplo. Não temos hoje isso. Hoje o produtor, a maioria que faz com recurso próprio, ou às vezes consegue captar algum recurso de melhoria em infraestrutura de irrigação e drenagem, então para diluir esse investimento, porque às vezes não é só trabalhar com a irrigação propriamente dita, né, com os politubos, mas ele vai ter que melhorar a parte da suavização, etc, etc. Mas o produtor muitas vezes tem que buscar recurso próprio, recurso de algum outro agente financiador, não tem uma linha de crédito específico para isso, né? Isso poderia ser uma política pública de desenvolvimento dentro do nosso estado, principalmente, né? Porque se tu pensar anualmente, num período que nem a gente teve 2 anos consecutivos de seca, quanto que o estado... Bilhões deixamos de arrecadar aí. Exatamente. Quantos bilhões deixou de girar a economia no estado como um todo em função disso, né? De não ter uma política pública direcionada para essa questão. Saiu os dados agora, né, do fechamento do primeiro trimestre, sem levar em consideração toda a parte da enchente, e só o agronegócio subiu quase 50%. Porque veio de um ano, comparado ao mesmo período do ano passado, né, do primeiro trimestre de 2023, de um ano de seca, né, de estiagem muito severa. Então, a diferença é que deu de um ano para o outro. Óbvio que agora, a partir do segundo trimestre, vai pegar toda essa parte das enchentes. Mas, enfim, tudo isso que a gente estava falando em relação é tão óbvio, né? E às vezes a gente pega por isso. A gente já está vendo alguns movimentos assim, né? A questão de irrigação mesmo, com incentivos aí do governo, entendendo que a irrigação é fundamental para isso, né? A gente estava discutindo até, claro que quando tu tem essa catástrofe toda das enchentes, isso bagunça no sentido do entendimento, né? Mas como assim? Estão falando de irrigação, nós estamos abaixo d'água. Mas a maioria dos problemas é assim. Mas aí tem um negócio que não sei se ele é estrutural, cara, mas é um negócio de governo, de político, é isso que os nossos caras deviam estar fazendo, né? Às vezes a gente tá aí dando tapa nas costas de político, numas politicagens, e o cara devia estar fazendo coisas estruturais que vão botar 1 milhão de hectares em produção, que não é para favorecer o Guilherme, não é para favorecer o produtor rural. São bilhões que tu bota na economia através da produção que favorecem todo um estado que tem a sua vocação agrícola, né? E que os caras viram as costas. Então assim, cara, como é que eu facilito isso para o produtor? Não é dar dinheiro, como é que eu tenho um juro um pouquinho, não precisa nem ser mais barato, como é que eu tenho dinheiro para isso aí que o cara vai pagar, não é dar de graça. Então nós temos que evoluir em vários pontos aí que são estruturais, né? E talvez tudo isso que a gente passou sirva aí, como eu tenho dito, talvez que para dar um clique aí para a gente poder ir para frente. E infelizmente, assim como aconteceu agora, não vai ser a última cheia que nós passamos, né? Todo o excesso de chuva. Não foi a última seca, né? Tomara que não tenha uma seca tão severa em um curto espaço de tempo, né? Mas o que indica que cada vez mais nós estamos vivendo esses eventos mais extremos, ou seja, pelo excesso, ou seja, pela falta, né? Então, E vão viver. Quem não acompanhou, aproveita e acompanha o episódio que a gente gravou com o professor Jefferson Simões, que fala disso, né, cara? Aquecimento, mudanças climáticas, cada vez mais nós vamos ter esses casos extremos ocorrerão e cada vez mais frequentes. Então é uma certeza que nós vamos passar por isso. Vai ser inundação, vai ser seca, quando vai ser, mas vai ter. Então esses mecanismos aí. Um estado que já não tem previsibilidade e ainda passando por esses extremos, aí vai ficar mais difícil ainda. Então essas oscilações
justifica por todos os lados, né? Quem está na produção também se atentar às tecnologias, quem está fomentando isso também, não só o setor público, mas o privado também, né? Então tem... Não podemos mas isso é um outro capítulo aí, de um outro podcast, para nós conversar sobre isso. Cara, show de bola, obrigado, excelente, né? Acho que a gente conseguiu descortinar mais essa parte, essa tecnologia, para quem estava pedindo um assunto mais técnico, tá aí, mas falamos de tudo um pouco, né? Acho que esse é o objetivo, a gente tenta sempre ser leve, transitar nos assuntos. Para quem quiser te achar, te procurar, tá, tem a turma faz a mágica acontecer, né, Hermínio? Aparece as arrobas, né? Mas vai achar a Pipe aí, tá? Tem unidades da empresa, tem através do site, qual é o melhor caminho aí? Exato. Nós trabalhamos com uma rede de revendedores, né? Então, dentro de cada região de atuação tem uma pessoa específica que pode ser contactada, pode contactar diretamente a nossa equipe através do site ou das redes sociais, né? Às vezes muitos clientes acabam vindo através de outros clientes também, né? Pela indicação do nosso... Boca a boca. Exatamente, da nossa indicação. Então, pode entrar diretamente em contato conosco ou com um dos nossos parceiros, aí vai estar bem assessorado. E agradecer a vocês, né? Agradecer pelo espaço, agradecer lá o Matheus também, que fez a intermediação aí, acho que é muito válida. Comentei com vocês, acho que o nome muito oportuno, né? Pé no Barro já remete que é relacionado ao nosso dia a dia, é um assunto interessante e com quem eu tenho falado aí, só tenho elogiado o trabalho de vocês também no podcast. Tenho certeza que o crescimento daqui para frente é exponencial e acho que é um trabalho bem bacana de contribuição que hoje em dia cada vez mais e mais pessoas, né, às vezes a gente passa no carro bastante tempo, passa viajando, então um podcast é uma maneira muito bacana, assim como ler um livro, consegue resumir uma história em 40, 50 minutos, 1 hora, talvez uma história, um assunto bem interessante, essas informações condensadas. Então acho que é uma estratégia muito boa aí. Parabenizar vocês e agradecer a oportunidade. Gente, a gente que agradece. Teu tempo tá dividindo. Obrigado pelo feedback. Um abração pro Matheus aí, que é um parceiraço. Também é a indicação, né? É cliente nosso, é parceiro. Então tá sempre... Cara, conversa com esse cara aí, que esse cara é bom. Fala com aquele. Tá sempre trazendo alternativa. E é uma turma que eu digo assim, eles estão trabalhando no que... a parte da irrigação, né, cara? Com toda a parte da irrigação e armazenagem. Eu digo, vocês estão no supra-sumo, estão lá em cima, né? Estão na parte boa do negócio, então bacana, um abração pra turma de lá. Show, obrigado. E bom, agradecer, né, Guilherme? Obrigado. E quem tá nos acompanhando também tiver indicação, né, Bruno? A gente tem as nossas redes sociais aí pelo podcast. Volte e meia, a gente abre caixinha de pergunta, né? Nos mandem aí quem vocês querem ouvir. Como o Matheus entrou em contato direto, mas nos mandem pelas redes sociais. Pra nós é sempre muito válido. Tem tal cara que é bom vocês conversarem com ele. Nos ajuda bastante também com indicação de convidados. Certo? Então, agradecer vocês que tiveram com a gente até agora. Muito obrigado. Os nossos parceiros também, né? A CIA Brasil, San Esteban e a Premix. E não esqueça de seguir a gente nas redes sociais, Armindo Bart e BP Quadros. Tô afinado. E também @Pé no Barro Podcast. Abração a todos vocês e até o próximo Pé no Barro Podcast. Valeu, até mais.